Estamos ao vivo no dia 22 de setembro de 2025. Um bom dia para quem já está indo para o trabalho, ou para quem está acordando agora para participar dessa nossa live ao vivo. Olá, meu primo, neto, queridão, Lourdes Valéria, esse pessoal que, meu amor, Mariângela, espero que esteja melhor, tenha tossido menos essa noite, meu amor, Luiz Martins, a todos vocês que nos acompanham de alguma maneira esse projeto, minha gratidão, Franco, queridão. Então é muito bom ter essa força de vocês, esse carinho. E claro, né, gente, se vocês gostam, estamos aí, né, Franco? Se vocês gostam, divulguem, né, para outras pessoas, convidem outras pessoas, enfim. É sempre bom a gente... Tudo bem, Rosa, Lídia, querida, estamos com saudade de você, Lídia. Apareça. É sempre bom nós podermos separar alguns momentos da nossa semana, da nossa correria. Cláudia, bonjour, madame. Separar alguns momentos do nosso dia a dia, da nossa correria, da semana muito louca muitas vezes, para pensar um pouco na vida, isso é muito importante. Pensar nas nossas atitudes, fazer essa reflexão que é absolutamente necessária, a gente entende assim, porque passamos a ter uma vida pensada, raciocinada, né, fazendo as devidas medições das consequências dos nossos atos. Ô Cecília, queridona, bom dia. E hoje tem um tema bem interessante, Zé Ricardo, fala meu amigo, gentileza gera gentileza. Esse é o tema que eu escolhi para a gente desenvolver hoje. Gentileza gera gentileza. E como sempre, nós seguimos, né? Marcelo Nunes, queridão, bom dia. Eu escolhi desse nosso queridíssimo livrinho Vida Feliz, que, como eu já falei para vocês, já está no finzinho, já praticamente todas as mensagens nós já abordamos aqui. Mas hoje a 173 trata desse tema da gentileza, da cortesia. Apesar de sabermos que nem sempre é fácil sermos gentis, mas vamos ver o que a Joana de Ângeles, espírito, através do Divaldo Franco, trouxe para nós nessa mensagem, é de número 173. Ela fala assim, ó: usa a cortesia nos teus movimentos e ações, gerando simpatia e amizade. O que possas fazer, não delegues a outra pessoa. Porque alguém trabalha contigo, não te cabe o direito de sobrecarregá-lo, exigindo-lhe além das suas possibilidades. Mesmo os teus serviçais merecem a tua consideração e respeito. Cooperam contigo e são remunerados. Faze mais, torna-os teus amigos. Há pequenas e cansativas tarefas a eles afetas que podes executar sem te cansares nem os mortificar. No trato com eles, usa as expressões por favor e muito obrigado, desse modo educando-os mais e espalhando a afeição em torno dos teus passos. Muito bacana essa mensagem, né? E muito interessante, porque a questão da cortesia, a questão da gentileza, né, ela deve sim, como a Joana de Ângeles sugere aqui para nós, que ela seja utilizada o tempo todo, em todas as nossas ações, todos os nossos movimentos. Seria muito interessante que nós nos utilizássemos da gentileza para desenvolver esses atos, né? Agora, claro, a gente sabe que existem pessoas, Verônica querida, existem pessoas que agem de uma forma gentil, cortês, mas com segundas intenções. E, obviamente, não é
essa é a proposta que a Joana de Ângeles está trazendo para nós aqui. É aquela gentileza que faz parte da nossa maneira cotidiana de ser. Porque a gente sabe que tem pessoas que são gentis, mas que na verdade elas estão com outra intenção, elas estão tendo aquele comportamento que não faz parte da sua vivência, né, do dia a dia, com um objetivo que nem sempre é louvável. A gente sabe disso, né? Aquelas pessoas que são corteses, né, que afagam muitas vezes o nosso ego e que têm algum interesse em obter alguma condição que lhes é favorável. Nós sabemos disso, né? Mas não é, obviamente, essa a proposta da Joana de Ângeles. O que ela está querendo dizer é que nós devemos ter sempre a predisposição de agirmos com gentileza, com cortesia, onde quer que nós estejamos. Isso pode acontecer o tempo todo, se a gente parar para pensar. O tempo todo nós podemos utilizar o mecanismo da gentileza, da cortesia, onde quer que nós estejamos. Nosso dia a dia vai nos oferecer inúmeras oportunidades para sermos gentis. Mas às vezes nós estamos, oi Ian, queridão, às vezes nós estamos tão absorvidos naquilo que a gente precisa fazer, ou então a gente está com algum tipo de aborrecimento, a gente está com a nossa cabeça, sabe-se lá onde, em função de enfim, de algo que está tirando a nossa atenção para o que está acontecendo ao nosso redor, que a gente acaba perdendo essas oportunidades de sermos gentis. Então, por exemplo, nós estamos saindo da nossa casa, vamos imaginar que a gente mora num edifício, né? Poxa, é muito interessante passarmos pelo serviçal, como ela fala aqui, o porteiro, o faxineiro, aquela pessoa que nos serve e que dentro de um padrão hierárquico ele está abaixo de nós. Nós passarmos por aquela pessoa, bom dia, né? Mas às vezes nós estamos tão absorvidos pelos nossos contratempos, pelas nossas preocupações, que às vezes a gente passa lotado, né? A gente passa direto por aquela pessoa e a gente esquece de cumprimentar, né? Marcelo está falando aqui, as crianças observam como agimos, o exemplo é importante para eles, sem dúvida nenhuma, né? Então, às vezes, nós estamos naturalmente tão absorvidos pelas nossas preocupações que a gente acaba tendo atitudes que para as outras pessoas vão parecer atitudes grosseiras. Fala, Igor, vai parecer atitude grosseira. Mas a gente sabe que não. Mas o que a Joana de Ângeles chama a atenção aqui é para que a gentileza ela seja uma proposta efetiva e presente em todos os momentos, tirando naturalmente essas situações em que a gente, de forma impensada, acaba agindo de forma contrária. Então, quando ela fala em relação aos nossos serviçais, ela naturalmente está se referindo a todos aqueles, como eu falei anteriormente, que se encontram dentro de uma escala, um padrão social de hierarquia, eles estão abaixo, e são muitas as pessoas com as quais eu já tive contato. São pessoas que trabalham no setor de limpeza, no setor de manutenção, as pessoas que trabalham nessas funções absolutamente necessárias e importantes, e só pelo fato de elas terem essas funções, aquelas que estão supostamente acima delas desconsideram, nem mais falam. Uma vez uma delas me falou que parecia que era invisível, porque as pessoas passavam e eram incapazes de, até ascensorista, o cara dentro do elevador, a pessoa era incapaz de dar um bom dia, né? Enfim, de se dirigir àquela pessoa. O Franco está falando aqui, ser gentil espontaneamente não custa nada, é verdade, é um hábito necessário nessa sociedade adoecida de hoje, isso é fato, Franco, é fato. Então é muito bom quando através da gentileza a gente lança, né, um olhar, uma atenção, né? Quantas vezes o simples gesto de gentileza, e como eu falei, você pode ceder um lugar na sua fila,
né? Você está vindo, sei lá, se você dirige um carro, tem alguém querendo entrar, você ceder, às vezes ninguém perde segundos, né? Mas a gente vê muitas vezes, eu vejo que às vezes eu tento sair aqui da garagem, é difícil as pessoas me darem passagem para sair, né? Então isso não custa nada, na verdade, como o Franco está falando aqui, né? Muito pelo contrário, isso vai trazer para nós grandes benefícios, né? Porque fica registrado, né, a nossa preocupação em que o mundo seja melhor. A gente não quer tanto que o mundo seja melhor, então por que não começarmos sendo gentis? Por mais que a pessoa que vá ser impactada pelo nosso ato de gentileza, ela não esteja nem aí. A gente não faz isso esperando o aplauso, esperando a gratidão daquela pessoa com a qual nós estamos agindo de forma cortês, de forma gentil, né? Então, isso é muito importante, né? Como o Marcelo falou aqui, as crianças, especialmente filhos, netos, né, eles observam as nossas atitudes, né? Eles veem como nós tratamos aquelas pessoas, as pessoas que trabalham na nossa casa, as pessoas que varrem as ruas. Como é bom passar por essas pessoas, mesmo que você não as conheça. Não é coisa de aqui no Rio de Janeiro, né, uma cidade gigantesca, mas por que não passar pelo aquele gari que está ali fazendo o trabalho dele? Bom dia, boa tarde, né? Ou seja, basta isso muitas vezes. É uma coisa que para aquela pessoa aquilo pode ter um impacto imenso. Aquilo pode gerar para ela uma alegria que vai durar o dia inteiro. Alguém está se dirigindo a mim. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Então, o tratar as pessoas com educação, com respeito, com gentileza, com cortesia, isso é algo absolutamente necessário para o bem-estar da sociedade, né? Essa sociedade que, como o Franco está falando aqui, infelizmente está adoecida, nós sabemos disso, né? Ô Márcia Colim, minha querida, tudo bem? Então, vamos fazer a nossa parte. Não interessa se a parte que está sendo impactada vai dar um retorno, não interessa, né? Façamos o que nos compete fazer nessa busca constante para transformarmos esse planeta. E vão ser atitudes pequenas, que aos nossos olhos podem parecer pequenas, mas a gente jamais vai dimensionar o impacto que vai gerar naquela pessoa que recebeu uma atitude de gentileza da nossa parte. Tem pessoas até que estranham. Ih, esse cara aí está querendo alguma coisa. Oi, Joyce, querida. Esse cara aí está querendo alguma coisa, né? Se ele está agindo... Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que elas não conseguem entender que alguém possa ser gentil sem segundas intenções, né? Não tem isso? Tem pessoas que... Estou estranhando aí. O que você aprontou? Ou então o que você está querendo, né? Infelizmente tem pessoas que têm esse tipo de postura, sabe-se lá por quê. Não nos cabe julgar. Façamos o que nos compete fazer, de coração, com toda a gentileza do mundo. E claro, se a pessoa de lá não estiver nem aí, a gente lamenta. A parte que nos compete fazer foi feita, nosso coração está em paz, a gente segue em frente, porque certamente nenhum ato que façamos em prol do bem, em prol do amor, se perde. Isso é absolutamente impossível de acontecer. De alguma forma, testemunhas estão observando os nossos atos. Estejamos sozinhos, mas existem testemunhas que estão olhando, observando as nossas atitudes. Olha que importância, o grau que isso pode alcançar. Não é verdade, gente? Então quero desejar a todos vocês uma semana de muita harmonia, de muita paz, de muito trabalho, especialmente voltado para nós, para o nosso autoconhecimento. Não é de nada, Luiz, querido, porque é super importante que nós nos empenhemos em observar as nossas atitudes, as nossas reações, porque sem dúvida nenhuma a gente vai começar a perceber algumas atitudes que fogem daquele padrão que a gente já entende que é o ideal.
Mas estamos aqui exatamente para isso. E esse nosso projeto tenta minimamente colaborar com esse processo. Tá bom, gente? Um grande beijo para todos vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser.